Olá amigos do Bikes e Camelos, estamos aqui para mostrar mais uma bicicleta para vocês e contar uma história muito legal no final de um ciclista famoso, importante, histórico que pedalou essa bicicleta. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Meus amigos, esta é uma Vitus 979, uma bicicleta de alumínio. É uma bicicleta que existiu e foi famosa e importante entre o fim da era do cromo e o início da era do carbono, né? E essa bicicleta, ela foi possível de ser feita somente em 1979, porque precisaram acontecer algumas coisas em relação à tecnologia para que ela se tornasse possível. Bicicletas de alumínio já eram experimentadas no final dos anos 1890, já se pensava que uma bicicleta de alumínio seria muito boa por causa do baixo peso do alumínio. O alumínio é um material muito mais leve que o aço, em torno de pelo menos 30% mais leve que o aço, e se pensava que uma bicicleta de alumínio seria muito boa. Mas não havia tecnologia ainda para tornar o alumínio um material mais rígido, mais forte, vamos dizer assim, porque o alumínio é um material meio mole. Então, para uma prova dura, tal, o alumínio poderia não ir bem. Então, não se conseguia fazer, primeiro, porque não havia tecnologia para deixar o alumínio mais rígido, e também não havia como fazer a solda dos tubos de alumínio, porque as soldas disponíveis à época, elas faziam com que o alumínio perdesse as propriedades dele e então a bicicleta acabava não ficando resistente o suficiente para aguentar uma competição. Peças de alumínio como pé de vela, guidão, canotes, etc., já surgiam com certa popularidade a partir de 1940, mas a bicicleta mesmo, ela só vai surgir, né, mais nos anos 70. Primeiro surgiu uma bicicleta italiana chamada Alan, que inclusive nós vamos falar dela, que usava uma técnica de construção, era uma bicicleta cachimbada, tal. E em 1979 surge a Vitus 979. Essa bicicleta foi extremamente inovadora, porque para que ela fosse possível a construção dela, mais de 20 empresas de renome trabalharam no desenvolvimento. Foi um triunfo da indústria francesa produzir essa bicicleta, assim como tinha sido alguns anos antes, produzir o avião Concorde em conjunto com a Inglaterra. Por quê? Porque a tecnologia estava evoluindo muito rapidamente e dependia de grandes nomes no desenvolvimento dessas tecnologias. Uma empresa chamada Bador, da França, desenvolveu o sistema dos encaixes, porque aqui, diferentemente do que ocorria com a Alan, ela tem os tubos, eles se encaixam assim quase como se um fosse continuidade do outro. Ele é um sistema de macho e fêmea que existe aqui, em que o tubo se encaixa, que não é como o cachimbo, em que o tubo entra no cachimbo. Aqui não, aqui existe o macho, o tubo vem e faz o papel da fêmea e existe um epóxi para colar. Então essas bicicletas, elas não tinham solda. Então aquele problema do alumínio perder as propriedades com a solda foram eliminados aqui, porque passou a se usar esse epóxi. Esse epóxi tinha sido desenvolvido pela 3M dos Estados Unidos, mais uma empresa internacional que participou disso, e diversas outras. A empresa que construiu o Concorde participou disso, a Universidade de Lyon participou disso, e quando a gente pega algum material mais parrudo para ler sobre essa bicicleta, foram mais de 20 empresas de renome internacional em diversas áreas para desenvolver essa bicicleta. O que é legal dessa bicicleta também? Ela se tornou muito fabricada porque a facilidade com que se fazia, a produção aumentou muito. E ela foi a bicicleta mais vendida por um período longo, bicicleta de competição. Chegou a existir inclusive um modelo feminino da Vitus 979, talvez você veja aí uma foto da Vitus 979 feminina, e essa bicicleta foi a bicicleta que povoou o pelotão. O ciclismo profissional no mais alto nível, Tour de France, Giro de Itália, Volta à Espanha e as clássicas todas, tinha muita bicicleta dessa. Greg LeMond foi campeão do mundo em 83 com uma bicicleta dessa. O primeiro Tour de France feminino
Não pensem que foi esse agora, não, o primeiro Tour de France feminino, esse de 2022, é Tour de France Femme. O primeiro Tour de France feminino foi em 1984. Ele durou de 84 a 89 e se chamava Tour de France Feminin. E foi uma americana que ganhou com uma bicicleta dessa. E durante 8 anos, ela foi a bicicleta que mais teve vitórias no pelotão. Essa bicicleta aqui, ela é uma bicicleta que está com as cores da CAS. A CAS, você já sabe que a gente sempre ao final conta a história de um ciclista famoso que usou a bicicleta. Nós vamos contar a história aqui do Sean Kelly, ou Sean Kelly, ou Sean Kelly, tanto faz, as 3 pronúncias são possíveis. E esse ciclista irlandês usava a bicicleta nas cores da CAS, era a equipe que ele defendeu por bastante tempo, ele correu em outras equipes também, e também com a mesma bicicleta. E a curiosidade dessa em específico é que esta bicicleta, essa bicicleta tem muitas no Brasil, vieram muitas dessas bicicletas no Brasil, mas normalmente ou elas usavam peça Shimano ou Campagnolo. E essa daqui tem uma curiosidade que é bem raro para quem é do ramo aí das bicicletas antigas, é que ela usa peças Mavic. Ela é o que se chamava na época e se chamou por algum tempo de Tut Mavic. Ela é uma bicicleta que ela é aceita no ciclismo vintage, o ciclismo de época. Ela é heróica na Itália, em países da Europa, aqui no Brasil o Giro Vecchio e outros eventos que existem de bicicleta vintage. Essa bicicleta pode participar, embora ela não seja uma bicicleta de cromole, porque esses movimentos vintage, o forte deles é a bicicleta de cromole, né? Mas as bicicletas de alumínio que tenham os conduítes passando por cima e que tenham o número de raios adequado, etc., e sejam dessa fase até 1987, elas podem participar. Então é uma exceção. E agora nós vamos falar de um grande ciclista que pedalou essa bicicleta. É o Sean Kelly, ou Sean Kelly ou Sean Kelly. Por quê? Porque ele era irlandês, o nome dele é John James Kelly, e o pai dele também chamava John. Então começaram a chamá-lo por um nome lá que para eles tem o significado de João, que é Sean. É Sean em irlandês, alguma coisa parecida com Sean. Só que quando ele começou a correr nos países de língua inglesa, etc., ele passou a ser chamado de Sean. Então eu vou falar Sean, Sean, sim, tanto faz, Sean Kelly. Esse cara era um casca grossa, bruto, raiz. Ele é um dos ciclistas mais raiz que tem na história do ciclismo. Sempre que fazem aí uma eleição, quem foram os caras mais fortes, mais raiz, que corriam nas condições mais difíceis de tempo, etc., o Sean Kelly acaba aparecendo. Ele começou a correr em 77 e correu até 94. Ganhou muitas provas, ganhou inúmeras provas. E é curioso até a maneira como ele entrou no ciclismo profissional. Ele começou a pedalar aos 14 anos, trabalhava ajudando o pai dele no sítio, né? Pessoa bem simples mesmo. E inclusive quando ele tinha 16 anos, que o pai dele teve uma doença, uma úlcera, ele precisou ficar internado por um período, ele arrumou emprego de pedreiro. Nessa época ele já corria de bicicleta e foi trabalhar de pedreiro para ajudar a família, etc. Tal. E aí ele se tornou profissional. No ano seguinte ele foi em janeiro para a França para começar a correr, começou a correr em fevereiro e menos de um mês depois que ele havia começado a correr, ele já ganhou a primeira corrida como profissional. Ele foi um fenômeno, ganhou corrida de todos os tipos. Uma coisa muito legal dele é que ele era um ciclista mais das provas clássicas, ele ganhou muitas clássicas e monumentais inclusive. Mas ele também era um ciclista que ia bem em provas de etapas, como a Tour de France, Giro de Itália, e ganhou a Volta da Espanha de 88. Ele ganhou 2 Paris-Roubaix, ele ganhou 7 Paris-Nice e em termos de pontos na carreira, ele só perde para o Eddy Merckx. Somando todos os pontos que um ciclista obteve durante toda a carreira, ele só perde para o Eddy Merckx. Enfim, um super ciclista e que, além disso, é conhecido como um dos caras, como eu disse já, um dos caras mais brutos que já existiram em cima de uma bicicleta. Ele dizia, Paris-Roubaix, que ele ganhou 2 vezes a Paris-Roubaix, ele dizia o seguinte: se não tiver chuva, não é Paris-Roubaix. Paris-Roubaix com solzinho, isso não é coisa para mim. Eu quero Paris-Roubaix com chuva, com trovoada, com lama, com tombo.
E, inclusive, como ele ganhava muitas provas, a imprensa passou a chamá-lo de o insaciável Kelly. Kelly, o insaciável. Hunger, alguma coisa que para nós, assim, tipo esfomeado, né? E ele ganhou na carreira 193 vitórias como profissional. É muita coisa. Só para vocês terem ideia dos ciclistas que estão na ativa hoje ou que se aposentaram recentemente, ninguém tem nem perto desse número de vitórias. Então, é um cara que teve uma carreira extremamente brilhante e que ele fez a maior parte da carreira dele com uma bicicleta dessas. Ele usou essa bicicleta por um período de 8 anos, ele correu com uma bicicleta dessa, em equipes diferentes, mas sempre com a mesma bicicleta. Então essa ficou conhecida como a bicicleta do Sean Kelly. No final da carreira ele começou a usar outras bicicletas. Outra curiosidade também é que essa bicicleta, justamente pelas características de construção dela, ela acabou sendo fabricada com diversos nomes diferentes. A Bador, que era a empresa que fabricava o quadro, vendia e outras empresas punham outros nomes nela. Então, por exemplo, teve uma Peugeot que corria com esta bicicleta, mas escrito Peugeot, acho que era PX10DU, a Peugeot. E Mercier, Gitane, diversas outras empresas usaram. Então, mesmo as que não estavam escrito Vitos, eram Vitos. E essas bicicletas foram arrasa-quarteirão no pelotão dos anos de 80, ganharam imensas corridas. E o Sean Kelly, até hoje está aí, está com 66 anos agora, é comentarista da Eurosport para as provas de ciclismo, e os colegas dele dizem que ele é o Rolls Royce dos comentaristas. Os comentários dele são comentários afinadíssimos, apuradíssimos, coisa de quem conhece, e o cara era casca grossa. É isso que nós queríamos mostrar para você, a história do Sean Kelly e a bicicleta que ele usou para atingir essas vitórias.